bem-vindos à segunda temporada do podcast Vênus. Eu estou muito feliz com essa segunda temporada, onde nós estamos trazendo líderes visionários, essas pessoas incríveis que estão transformando o corporativo, que estão transformando as empresas, que estão humanizando esse lugar. Temos marcas diferenciadas também, então aguardem, porque essa segunda temporada promete. Eu sou a Ju Caldeira e eu tive a oportunidade de vivenciar durante 23 anos o mundo corporativo nas grandes empresas de varejo, tecnologia, as grandes plataformas, e tudo isso me ajudou a vir até aqui e hoje conseguir transbordar para vocês esse conhecimento, trazer pessoas que podem difundir e dividir, né, esse conhecimento tão lindo que a gente precisa para ter consciência, para que a gente possa levar inteligência emocional para dentro das empresas, não só a inteligência emocional, mas tem várias outras inteligências, a saúde mental, que é tão importante para a gente conseguir ter colaboradores felizes, diminuir o turnover. Então, eu tive a oportunidade de estar do lado de grandes CEOs, trabalhei diretamente com grandes CEOs, e eu consegui ver os dois lados da moeda. Então, eu trabalhei do lado de empresas com CEOs que eram prósperos, humanizados e que fizeram um negócio ficar gigante e fazer acontecer. E outros que nem tanto assim, nesse lugar a gente não entra muito. Porque aqui a gente não fica no raso, a gente mergulha, a gente desce. E eu estou aqui com duas pessoas que eu admiro demais, mulheres maravilhosas. Conheci primeiro a Dai, tive um prazer, depois ela vai contar um pouco mais, Daiana Rodrigues. E a Elisa Barreto, que é linda também, assim, que é uma grande líder. Então, eu vou trazer aqui várias informações e fiquem com a gente, porque você vai querer transformar a sua empresa, o seu negócio, independente se ele é pequeno, médio ou grande. Tem lugar para tudo e para todos. Então, vamos lá, pessoal. Daiana Rodrigues, fundadora da MoveOn, consultora focada em gestão humana. Ela é incrível, eu sei porque eu acompanho de perto o trabalho dela. Dai, muito bem-vinda. E a Elisa Barreto, que depois você vai me contar esse lugar de fisioterapeuta, a CEO de uma das maiores empresas no Brasil, né, que é banana, café, gado de corte, FBL, agricultura e pecuária. Ela está entre as 10 maiores empresas de produtores de banana no Brasil. Bem-vinda! Nossa, que honra! Dai, sabe que eu gostaria muito que você dividisse nesse primeiro momento como que é esse trabalho que você faz dentro das empresas, mas antes disso, né, contar um pouquinho da sua jornada, de como que você saiu ali das empresas de tecnologia, que eu sei que você já trabalhou com tecnologia, e abriu a MoveOn, que hoje atende pequenas, médias e grandes empresas. Sei de vários cases de sucesso e eu sei o quanto você tem repertório para entrar e atender toda a cadeia dentro de uma empresa, né? Então, eu queria que você contasse um pouco quem é a Dai, para depois a gente adentrar aqui no nosso universo da inteligência. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, honrada, feliz que a Elisa veio, feliz da gente poder trocar, né? Acho que é uma troca, né? A gente aprende o tempo inteiro e estou muito feliz de dividir esse tempo aqui com vocês. Quem que é a Dai? A Dai é alegre, a Dai é bem-humorada. A Ju que me ensinou isso. A falar primeiro quem nós somos, depois o que a gente faz, né? Exato. A Dai é uma pessoa muito sonhadora, né? E muito determinada. E o sonho da Dai sempre foi ter uma família. Hoje a Dai tem uma família linda, né? Eu sou casada com o Luiz, tenho uma filhinha, Luísa, sou mãe de pet, a Panqueca, que tem 5 anos. Eu moro em São Paulo há 9 anos, mas sou mineira de Belo Horizonte. Quase não percebi. Não dá pra saber direito. O sotaque nem aparece. E eu vim para São Paulo a trabalho, eu trabalhei muitos anos, né? Como você falou, assim, meu primeiro estágio foi com RH. Então, nunca conheci outra área dentro, né, do que a administração permite pra gente, então sempre trabalhei ali com RH e sempre achei importante esse lugar dentro das organizações para cuidar de gente. Antes eu não tinha consciência, né, da responsabilidade que isso realmente nos impõe, mas sempre foi um lugar que eu me sentia muito confortável. E aqui em São Paulo eu liderei uma estrutura para América Latina, né, que eram 5 países mais o Brasil e toda a parte de desenvolvimento organizacional. Depois eu fui para startups, então eu trabalhei com HR Techs, que são tecnologias para RH.
Depois eu fui me aventurar numa outra boutique de hiperautomação, também dirigindo a área de inovação e pessoas. E 2020 a gente fundou a Move On, que é uma consultoria focada em ajudar as empresas a não só contratarem, né, o board, middle manager, né, que são as médias lideranças, mas também a aprimorar e desenvolver as lideranças e as pessoas, as equipes dentro das organizações. Então, a gente entende hoje que não é só o treinamento, né? Eu acho que conteúdo tem de graça em qualquer lugar, o acesso é fácil, a gente não paga para isso, mas as pessoas precisam aprender o como. Né? Então, de alguma forma, a gente leva isso de uma forma materializada, pega na mão do líder, vai lá dentro da empresa, entende o cenário, o contexto e a realidade. Então, a gente atende desde o agro até mercado financeiro, indústria naval, a gente atende diversos perfis de clientes, mas conseguimos, assim, né, traduzir, a gente se posiciona como boutique hoje para que a gente consiga atender com exclusividade e com a atenção que o cliente merece, para a gente poder desdobrar isso e transformar isso em ferramenta, né? Acho que o desafio hoje das lideranças é sair um pouco da caixa. Qual é a sua função, seu job description? É entregar resultado? Sim, mas qual é o meio? São as pessoas. Tem esse lugar do hard skills, né? Para quem está escutando aqui a gente, vou falar um pouco mais simplificado, que é sobre a mensagem, né? Eu falo muito assim, é sobre a mensagem mais do que sobre o mensageiro, que tenhamos mais mensageiros, né? Porque assim, é muito fácil a gente ter acesso ao que você falou, conteúdo não falta. Agora, conseguir ter o discernimento do que é bom, do que não é bom, e é tanto conteúdo que às vezes as pessoas não sabem como aplicar. E você ter, né, nessa consultoria, levar e focado e saber como fazer o trabalho do começo, meio e fim, porque a gente está falando sobre seres humanos, né? E quando você entra nesse mid, no high e no mid, de esses grandes líderes que têm que cuidar de toda, né, as pessoas que realmente estão à frente, estão fazendo o trabalho acontecer, essas pessoas precisam transbordar inteligência emocional, não só emocional, porque eu também acredito muito em outras, tem inteligência financeira, tem inteligência física, mas quando você une tudo isso e você consegue mostrar para eles que todos esses pilares saudáveis, você consegue transbordar também nos seus liderados, e eles vão felizes para o trabalho, porque é um fio condutor, né? Então, acho que o trabalho que vocês fazem hoje é o que a gente fala, tem AI. Hoje você gosta no chave, a gente estava falando assim, vem tudo, mas ensinar a ser humano, a ser empático, isso é um lugar que está ficando difícil, porque as pessoas entram tanto no robótico que elas querem entregar, só que chega naquele lugar que é o mais importante para você ter uma cultura organizacional forte, você pende, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre mais qual foi o trajeto que você fez de autoconhecimento, de inteligência emocional e como hoje você usa essas ferramentas dentro das empresas, né, com esses liderados, como que eles se sentem recebendo também, né, esses treinamentos, para que eles possam também repassar para frente, né? Porque todo mundo pode ser líder. Todo mundo pode ser líder e tem pesquisas recentes que mostram, né, que as pessoas não querem mais essa função, porque dá muito trabalho e ninguém quer o trabalho, ninguém quer se comprometer. Então, existe aí, acho que quando você fala assim do autoconhecimento, né? Se eu chego na empresa e falo, vamos lá falar de amor, vamos lá falar, né, do cuidado, eu acho que as pessoas não vão olhar para isso, ai, que fofo, tá, agora não, porque a gente tem que entregar o resultado. Mas como é que a gente fala sobre autoconhecimento dentro das organizações? Como é que tá o engajamento? Como é que tá o turnover? Né? Como é que está o resultado que você precisa atingir e alcançar? Ele tá acontecendo? Não, você precisa de quem? São as pessoas, você tem a melhor tecnologia, mas as pessoas estão engajadas? Porque o que a gente tá vendo, né, tem uma pesquisa da Engaja SA do ano passado, que fala que, pensando na pirâmide organizacional e nas estruturas de liderança, o time mais engajado da companhia são os executivos. É impossível a gente conseguir gerar o resultado, porque é o volume de gente que precisa estar alinhado. Tem que cascatear. E começa aqui, mas precisa lá. Aqui, né? Desculpa. Não, continua, Dai, vai. E não tem que ser algo muito complexo, né? Autoconhecimento é o quê? O que é? É você ter contato e consciência do que você está sentindo, né? Então, a gente
tenta traduzir, né, entendendo ali o momento e o nível de maturidade das lideranças, que é isso. Como é que você tá? Como é que você se sente? Você consegue identificar suas emoções básicas? Você sabe que você tá sentindo é raiva, que você tá sentindo é insegurança, porque o líder, que é seu par, ele tá entregando mais resultados, você tá com vergonha ou com inseguro, medo de admitir que você não sabe, medo de pedir ajuda? Será que esse é o caminho, né, sustentável? Eu continuar inseguro, sabendo que eu preciso entregar resultado, tô vendo quem tá do meu lado super tá performando, por que eu não posso ir nele e falar sobre a minha vulnerabilidade? E falar, ei, como é que você tá conseguindo chegar nesse resultado? Eu lembro que você já me contou, assim, como é que a Ju conseguia entregar resultado em um curto espaço de tempo com uma equipe reduzida. Mas eu gosto muito da fala do Simon Sinek, ele fala, não tenha concorrentes, tenha bons rivais. Então é você olhar com admiração, e a gente estava falando disso antes no almoço. Inspirar as pessoas. Quando você olha com inspiração para aquelas pessoas, fala assim, cara, aquele cara bate a meta, a Ju bate sempre a meta, um time engajado, por quê? Porque vem pro lado de como você orquestra o seu time, quando você dá voz pro seu time, não é sobre você. Por isso que liderar dá trabalho, porque liderar você abdica sim da tua família. A gente não tava falando que eu parei de não conseguir amamentar, porque o equilíbrio nem não sempre tem, é real. são escolhas, e você tendo consciência, porque o autoconhecimento te traz consciência, você sabe que as suas escolhas vão demandar algumas você acaba perdendo, você tem algumas perdas. Claro. Você não vai conseguir estar jantando sempre, você vai estar viajando. Eu viajava muito. Mas quando você sabe do resultado final, aonde você quer chegar, quantas pessoas estão envolvidas por um bem maior. Porque, de novo, não é só sobre o sonho da empresa, é sobre o sonho de cada um junto. Porque o que é o coletivo? São vários indivíduos que formam o coletivo, né? E daí, quando você transborda, né? Que você consegue... Eu falo muito dessa palavra transbordar, porque quando todo mundo enche o seu copo com inteligência, com cuidado, que a Elisa vai falar muito sobre isso aqui, juntos transbordam. Isso é a saúde de uma empresa. Então, as empresas infinitas, que agora virou moda, tem bastante gente falando... E eu acho bonito que falem mesmo, porque essa mensagem precisa perpetuar, precisa expandir, mas são empresas que pensam primeiro no indivíduo, porque eles sabem que sem aquele indivíduo que vai levantar o braço e que vai erguer a empresa, ele não consegue andar. E nem só isso, né, Ju? A gente, assim, ó, a inteligência emocional, né? Que é como que você vai gerir esses sentimentos que você identifica. Mas como é que você vai conseguir se conectar com a sua equipe se você não para ouvir as pessoas? Se você nem conhece quais são os desejos, os sonhos dessa pessoa. Você sabe que ela tem filho? Você sabe o que tá acontecendo na casa dela? Não é pra bater papo, né? E quando você fala, o funcionário feliz. Se você quer que ele atenda o seu cliente da melhor forma, mas dentro, né, nos bastidores, onde ninguém tá vendo, o jeito que você lida cara, não me importo como que você vai fazer, eu só quero que você me entregue isso. Será que a qualquer custo a gente vai conseguir engajar as pessoas? Não vai, porque isso vai as pessoas ser sustentável? Sentem. Isso, desculpa te cortar, Dai, mas é o que a gente tava falando de novo. A gente tava em reunião nós três e a gente tava falando assim, é sobre o sentir, o corpo não mente. Então você pode estar no melhor hotel do mundo, você vai saber se o funcionário é bem tratado ou não é. Exato. Porque ele pode vir com um sorriso te trazer, mas se ele também não for cuidado, isso de novo, ele vai refletindo. Então, assim, é sobre esse cuidado que a gente vai entrar aqui daqui a pouco. Mas continua, Dai. Desculpa, eu corto mesmo, gente. É um bate-papo, é pra vocês se sentirem no sofá de casa. E sobre essa maneira, né? Como é que a gente se apropria disso? Porque o autoconhecimento, ele também leva a gente pro lugar de autorresponsabilidade. E para de esperar, mas a empresa não tem o melhor benefício, a empresa não tem as melhores ferramentas, mas e você como líder, como é que você vai ser protagonista e como que você vai liderar essa mudança que você espera que as pessoas tenham de comportamento, de atitude, né? O líder, ele tem um papel social na formação das pessoas. Essa é uma crença minha, assim, porque nem sempre a pessoa que tá ali, né, que acabou de entrar, ela teve uma boa referência de pai, de pontualidade. Às vezes, na casa dela, ela cresceu, as pessoas gritando. Então, ela chega gritando no trabalho porque aquilo é normal. E aí, a gente acha, o cara é mal educado. Sim, porque ele teve uma referência ruim. Então, dentro dos
padrões do que ele conhece, do que ele tem acesso, aquilo é o comum. E aí dentro, as empresas têm essa responsabilidade de modelar o comportamento das pessoas. Mas se você tem um líder desequilibrado, um líder que, sob pressão, ele trata as pessoas com falta de educação, com grosseria, com rispidez, como é que você vai... O que vai perpetuar a partir dali são esses mesmos comportamentos. Então, parece meio básico, mas a gente tem aí uma carência, né, no Brasil de formação básica de educação. Socioemocional, a gente não aprende ainda nas escolas, né? Na minha época, o que eu aprendi na faculdade? Começou a ter nas escolas, e é muito importante. E isso reflete, e eu queria que você trouxesse um pouco sobre as ferramentas que você acha mais eficazes e até, de repente, trazer algum case para a gente apresentar a Elisa, porque tem alguns cases que ela trouxe hoje que eu acho muito interessantes, que é quando você cuida dos stakeholders. O que são os stakeholders? São todas as pessoas envolvidas na entrega do seu trabalho, na entrega da empresa. E isso você... É tão lindo de ver. Tem várias empresas internacionais que a gente pode trazer que tem esse cuidado. Você pode pegar a Dengo, por exemplo, no Brasil. A Dengo, ela cuida, ela paga melhor pelo seu fornecedor de cacau. Então, quando você cuida... E, de novo, não adianta a gente apontar o dedo para aquela pessoa e falar, ele não sabe se portar. Peraí, aquela família, para sobreviver, quantos anos ela não vendeu o cacau ou qualquer coisa que ela hoje, né, que foi... a base para sustentar aquela família sem ter conhecimento nenhum, sem ter tido acesso à educação. Então, tem que honrar, né? Então, as marcas do futuro e esse branding que todo mundo sempre fala estão voltando muito para o passado, para as origens, e isso é muito importante, pessoal. É valorizar o que foi passado, porque quando a gente olha dando valor a esse mérito que foi construído, a gente consegue crescer com muito mais força. A gente ganha força, né? E a gente vê muito em empresas familiares, né? O sucessor, às vezes, invalidando o esforço, né, dos seus antecessores. E não, cara, tudo que aconteceu até aqui, né, deu fôlego e vigor pra gente olhar pra frente e aprimorar, porque nova geração, né, novas pessoas entrando com novas ambições, novas motivações. Então, o líder, ele precisa, o que a gente ensina, né, como ferramenta, o autoconhecimento, ele precisa entender, se conhecer para poder cuidar do outro. A gente fala muito sobre comunicação assertiva. Então, como é que eu ajudo esse líder a trazer a melhor comunicação, né? Como é que ele pode sinalizar para a equipe o que não tá legal? E é sem melindre. É ensinar a falar a verdade. As pessoas precisam de verdade. Liderança precisa de ordem, de limite. As pessoas precisam disso. Cultura woke eu não valorizo. Eu acho que acredito, né? Que as pessoas, elas pedem limite. Porque fora, né, do trabalho, já tá tudo muito, muito bagunçado, né? Então, elas, às vezes, olham para as organizações como também um ponto de equilíbrio, né? Essa foi a minha trajetória, assim, de ambição do crescimento que se tornou ambição pelo impacto. Como é que eu posso melhorar o lugar onde eu estou, né? A minha esfera de influência, como é que eu posso melhorar isso, né? Como é que eu posso gerar, que é aquilo que a gente falou sobre inspiração? É como você se comporta, como você fala, como você se comporta em relação às suas inseguranças, às suas frustrações, né? O resultado não foi atingido. E aí, quem é o culpado? Não, como é que a gente vai pensar na solução? Como é que a gente vai aprender com o erro? Né? Que a gente precisa olhar para isso. O erro precisa ser consertado, porque ele custa dinheiro. Mas o que a gente pode aprender com isso? Né? E aí, nessas andanças, né, conheci Elisa, que hoje a gente tem o maior prazer de estar lá dentro apoiando e dando continuidade, porque ela tem uma visão. Acho que assim, eu sempre falo muito com ela, né? Tem um livro do Simon Sinek que é Os Líderes que se Servem Primeiro, né? E a Elisa, para mim, os líderes se servem por último. Por último. Os líderes servem por último. Eu sempre troco, eu sou ótima com E a Elisa é representação disso, assim, né? Eu cheguei lá, uma das vezes que a gente tava tendo festinha do aniversariantes, né? Que é uma comemoração com todos os funcionários. E aí, quando eu olho, a Elisa tá servindo Coca-Cola. Ela servindo a Coca-Cola pros 200 funcionários que estavam lá, né? Então, assim, ela precisava fazer isso, né? Então, o trabalho que a gente faz lá, eu até quero que ela conte um pouco, assim, sobre essa visão dela de inspiração e como é que ela tem mudado não só a FB,
PBL, o grupo, né? Mas como que isso tem reverberado. Da última vez que eu cheguei em Araçuaí, eu falei, meu, que legal, tinha um outdoor com todos os funcionários e com os principais líderes da empresa. Então, eles honram os líderes. É sobre isso. A hierarquia, ela acontece desde os primórdios, né? E é muito importante para uma empresa ter hierarquia para se inspirar, porque sem hierarquia vira o caos, Exato. que é o que está acontecendo. É assim, é impressionante. É a criança querendo tomar o lugar do pai, é o adolescente querendo... Você entende? Então Democracia dentro da empresa, exato, cara. a gente precisa da hierarquia, ela é necessária. Mas isso, né, pede bons líderes. Porque, assim, se o seu líder quer atender um cliente, não é o CEO que vai atender o cliente final, é o cara que está ali. Então, é ali que você tem que cuidar, que foi o que você trouxe aqui. Elisa, conta um pouquinho pra gente da sua jornada, gente, de fisioterapeuta, CEO de uma grande empresa de agricultura. Eu achei o máximo, porque todas nós temos essas histórias. Eu também tenho a minha, tá? Eu fui fonoaudióloga, né? Então, e trabalhei com tecnologia, construção de plataforma. Então, isso mostra a capacidade que a gente tem de expansão do nosso intelecto, de aprendizado, que a gente é muito mais do que a gente imagina. O quão grande a gente pode ser, grande, eu não estou falando em ego, o quão grande a gente pode plantar semente nas pessoas de que, meu, não tem barreira, não tem teto, você pode ir aonde você quiser. E eu tenho certeza que você é essa inspiração dentro da sua empresa. Obrigada. Fico muito honrada em estar aqui com essas duas maravilhosas. Eu me formei em fisioterapia, trabalhei em um grande banco e aí resolvi fazer uma migração de carreira. Fui trabalhar lá em Araçuaí, no interior, e aí vocês imaginem o desafio que é chegar da capital, mulher, em uma empresa prioritariamente de homens. Então, assim, foi um desafio muito grande. E eu tenho um lema que é meu lema de vida, assim. Acho que ninguém faz nada sozinho, acredito, né? Ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa muito das pessoas. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei com esse olhar para as pessoas, assim, o que a gente faz em termos de pessoas. E é muito engraçado porque uma das primeiras pessoas assim que eu tive contato, que eu falei sobre minhas ideias, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa olhar essa questão de bem-estar, a gente precisa olhar a liderança, como que as coisas funcionam e tudo. E aí chegou uma pessoa e me falou assim, Elisa, você é nova, você vai aprender que isso não funciona. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Mas eu era muito convicta, sabe, da minha ideia, assim, porque eu vinha de um meio que me mostrava muito isso, assim. As pessoas fazem o resultado e as pessoas precisam estar bem para fazer um resultado consistente, né? Não adianta fazer o resultado hoje. Isso precisa perpetuar, né? E aí que eu comecei a introduzir essa parte de gestão de pessoas, esse cuidado, e o pessoal foi adaptando, foi acostumando, os próprios líderes, né, no início era um pouco estranho essa forma de lidar. O agro é um meio que tem um certo preconceito mesmo, não sei se é um meio que é muito masculino, Sim. ou o que tem ali que é uma cultura meio enraizada que a gente é bruto e... Porque é um meio bruto, né? Você mexe com a terra, com o gado, com... Né? Tem, assim... É normal. De novo, é olhar as coisas como são e como que eu posso transformar isso, né? Que acho que é o exercício que você fez. E aí o meu pensamento era assim, se isso dá certo em outros lugares, por que aqui não vai dar certo? E aí a gente começou esse trabalho de investir nas pessoas, de colocar as pessoas no centro de tudo que a gente vinha fazendo. E aí os resultados são magníficos. Conta né, pra Dai? gente! A Dai tá lá. Ela tem 250 funcionários, né? Isso, Assim. aproximadamente 250 funcionários. A gente trabalha com banana, com café e com pecuária, mas a maior quantidade de pessoas está ali na banana, até por ser uma cultura muito manual. Então, o que a gente consegue mecanizar muito pouco dentro da lavoura de banana. Então, a gente precisa de muita gente. Então, isso também é um desafio. Ter muitas pessoas, porque a diversidade é grande, e aí, para gerir isso no dia a dia, é bem complexo. Então, uma das primeiras coisas que eu implantei quando cheguei lá foi a questão de especialistas, dividir os setores, essa questão da hierarquia, quem reporta a quem é par de quem. E aí, a gente foi organizando tudo para ficar claro também, porque as pessoas precisam entender, né? Sim. Como que funciona, por que é daquela forma.
E aí a gente foi implementando algumas outras ações. Tanto essa questão que a Day comentou de aniversariantes, de remuneração variável, de premiação por comportamento. Que Então, legal. a gente tem Incrível. também Por comportamento, as nunca tinha premiações por legal. comportamento, que são as pessoas que são assíduas, então têm assiduidade e tem um comportamento, um comprometimento, que é o que a gente valoriza lá dentro. Tem um reconhecimento que a gente faz da liderança dentro dos valores, né, Day? Muito legal. Dentro dos valores que a empresa tem, então a gente faz lá entre os líderes a eleição naquele mês de um valor da empresa. Então, esse mês nós vamos eleger o líder mais entusiasmado. Quais são os valores da empresa? Então, o entusiasmo, colaboração, respeito. São 8. Quais são, Day? Me lembra aí. Ai, meu Deus. Não, mas A gente não precisa fez trazer todos, mas eu quero cutucar as pessoas nesse lugar dos valores. Isso, respeito, colaboração, honestidade, justiça, entusiasmo e tem mais um. São 6. Agora eu não vou... E isso do respeito é tão legal que o trabalho... O primeiro diagnóstico que eu fiz lá, quando cheguei na ponta, eu conversei com 100% dos colaboradores. E aí eu falei, o que vocês mais admiram aqui? Que aqui, se alguém, independente de quem for, tratar o outro mal, com desrespeito ou se sentindo superior, aqui a gente não tolera. E aí eu perguntei, mas Elisa, por quê? E aí ela me contou que teve uma consultoria, né? Que estavam fazendo uma consultoria lá, que era mais da produção. E aí o consultor perguntou, o rapaz que respondeu, ele não estava num dia bom, mas ele foi grosseiro, né, Elisa? Extremamente grosseiro. Com o consultor. E aí, terminou aquele dia, a Elisa chamou e falou, ó... Você faz até um bom trabalho, era o melhor em performance, né? Ela comentou. Então, isso tem a ver com a cultura que a empresa quer perpetuar, né? Então, ó, você performa muito bem, mas você não carrega os valores que a gente quer. Exato. Então, obrigada pelo seu trabalho, mas aqui não é mais seu lugar. Eu falei, e aí, unânime, o cara que às vezes nem sabe ler e escrever, ele tem, assim, clareza do que não é o que não é permitido aqui, de se respeitar as pessoas. Olha que legal. E a gente faz isso com o coração na mão. Porque é difícil, né? Ser um cara que sabe tudo, que é top performance. Só que a gente tem um ganho tão grande, Não, tão isso grande. que eu ia falar, porque isso, de novo, a gente estava falando, as mudanças não acontecem na massa, né? São pequenos núcleos que vão fazendo você dentro da sua empresa, que eu sei que já reverberou na cidade, né? Porque a gente estava conversando sobre isso. E eu já vi isso acontecer. Então, assim, não é balela. Não quando é a gente balela. fala que quando os valores são intrínsecos, quando você sabe os valores da sua empresa, ou quando você sabe os valores de quem fundou a empresa, então isso ajuda muito na cultura organizacional da empresa. Então, quando as pessoas têm ela entende, fala assim, os valores dessa empresa são os meus valores, podem não estar na mesma ordem, mas são os meus valores. Isso é Então, felicidade. Isso é felicidade, isso é alegria, porque a pessoa vai trabalhar como se ela fizesse parte, porque o que acontece? Todos nós temos os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. Assim como a empresa, certo? Se a empresa entende que ela faz parte do sonho desses funcionários, desses colaboradores, porque é através deles, através da empresa que ele vai conseguir realizar. Gente, é lindo o trabalho, é o nosso servir. Esse negócio desse povo que tá falando agora que trabalha só, tem um nome isso em inglês que eu esqueci o nome, mas que trabalha só para bater cartão e tchau. Isso vai trazer um monte como que fala? De depressão. As pessoas tirando a própria vida, né? É o que a gente Jo, estava muito falando, sério. é muito sério. Isso não é brincadeira, porque nós viemos, não é sobre os ter, é sobre o ser, qual é o seu servir. O ter, ele vem acoplado a isso, porque eu tenho certeza que quando você olha, e não é só a Ju tem certeza, tem milhões de estudos sobre isso, acho que a Day pode trazer muito mais esse ponto, mas quando você cuida do seu povo, quando você cuida dos seus colaboradores, eles erguem a bandeira da tua empresa e eles vão estar com você, faça chuva, faça sol. É mentira, Elisa? Não, é verdade. Agora a NR, né, que ajuda as empresas a cuidar disso, né, que é a saúde e bem-estar dentro das organizações. Então, assim, já virou um tema que a própria instituição governo pede para que as empresas tenham atenção. No Brasil, a gente é top 3 em burnout, em ansiedade. Olha como é que estão as nossas pessoas. E uma coisa, né, que eu falei com a Elisa, assim, que é admirável, é ver que
esse exemplo do cuidado, olha, vai atrás dos seus sonhos. Se você não conseguiu realizar o seu, realiza dos seus filhos. Sim. Então a gente viu, né? Até tá no Instagram deles aberto, todo mundo pode ver isso, né? Que foi homenagem pro Dia dos Pais. E aí os pais, na sua simplicidade, né? Que trabalhou muito para conseguir, né? Conquistar a independência e a liberdade para os filhos poderem estudar. Então, os filhos todos falam, nossa, pai, eu reconheço e valorizo o seu trabalho, porque por sua causa hoje eu posso fazer uma faculdade, eu posso... Então, olha como é que muda, né? Como é que isso transborda, né? Que é uma palavra que você fala muito, que eu aprendi, o tanto que ela é intencional, como é que isso transborda para outras gerações. E olha o impacto na região, né? E olha a honra que esses filhos têm, não pelo trabalho do pai, que fez o possível ali dentro. Gente, a gente está falando de Brasil. A gente está falando sobre mais 90% do Brasil, né? Porque é muito fácil a gente estar em São Paulo, aqui num prédio lindo, onde estão todas as multinacionais. Não é essa a realidade. Eu estava contando para as meninas, quando eu criei as primeiras marcas nativas digitais em plataformas, eu não vou ficar trazendo nomes aqui, eu ia direto para Minas. Tanto é que na minha gravidez, um dos meus fornecedores, eu chegava de manhã, tinha um pacote assim, ó, de pão de queijo quentinho, porque ele sabia que eu adorava. Eu ia muito para dentro das fábricas e eu olhava o respeito que aquelas pessoas que fundaram as fábricas, que muitos não tinham nem tido acesso à educação, né? Então, isso tá aqui do nosso lado. Então, é muito legal, na Noruega, na Dinamarca, na Europa, enfim, nos Estados Unidos, falar sobre saúde mental dentro das empresas, mas a gente está falando de Brasil, onde as pessoas não têm acesso. Então, as empresas, elas são, sim, responsáveis pelo próprio ganho delas, porque quanto mais elas cuidarem dos seus, mais prósperas elas são. É como se fosse uma árvore. Não adianta, se a raiz não está saudável, se aquela raiz que nutre, que são os colaboradores que estão ali pegando, fazendo acontecer, a árvore cai, né? Então, assim, é uma analogia, mas assim, eu imagino quantas histórias, Elisa, você tem, né, para trazer. E gente, eu quero todo mundo seguindo depois aqui a página dela, porque assim, é enaltecer essas empresas e aprender. E não importa se você tem 2.000 funcionários, 250 funcionários, ou se você tem 10 ou 5 funcionários. Eu já mentorei todos esses tamanhos de empresa, e o respeito, o olhar no olho e a escuta ativa, não é, Dai? Ela é muito importante, porque você influencia o próximo. Como que funciona, Dai, essas ferramentas, toda essa parte, quando você entra dentro, como você entrou dentro da empresa da Elisa, por exemplo? Eu sei que no primeiro momento eles devem ficar um pouco assim, mas depois eles começam a ver o resultado. Quantos dias demora? Conta um pouquinho mais, algo mais palpável pra gente. A Elisa falou no nosso almoço até que não é nada do dia pra noite, e também não é uma pílula mágica, é constância, né? Então, é treino. O que eu busco levar, principalmente quando a gente está numa linha mais de operação, de frente, né? São pessoas que, às vezes, o acesso ao conhecimento é aquilo ali que ele tem, né? E a gente vai ser um portador de como transformar aquilo de forma acessível. Então, usando um pouco o grupo, a gente leva cases práticos, cases reais. Então, me contem quais são os problemas. Poxa, na hora de demitir uma pessoa, o que eu falo? Eu não sei como falar, né? Como é que eu conduzo isso? Então, a gente traz os exemplos deles e a gente vivencia aquilo na prática, né? A gente fez o do feedback, que foi emblemático, assim. A gente botou todo mundo para reproduzir o feedback. Um dava feedback pro outro e aí a gente fazia como se fosse um teatro, né? Então, eram duas pessoas encenando e sempre tinha um observador para comentar aquilo ali. Só que era na frente dos 20. Então, toda hora, mas podia ter falado aquilo também, que eles estavam aprendendo no conteúdo, né? Legal. Então, eu sempre divido no conteúdo mesmo, né? Que é o conceitual, a atividade prática, para eles colocarem em prática com os exemplos, né? Do dia a dia deles, e algumas atividades que são mais lúdicas, mas que fazem com que eles consigam assimilar. Nossa, e aí, quando acontece isso, como é que você deveria fazer? Né? Qual é a melhor resposta para esse problema? E eu busco muito, eu acho que é um ponto que eles sempre trazem, né? É que você simplifica o conteúdo e bota a gente para executar. Então, depois que você vai embora, eu lembro de como que foi que a gente fez.
Porque de tudo que a gente fala em sala, eles vão absorver no máximo 10, 15%. E isso não é só, é a pirâmide de Glasser que fala Sim. isso. E como é que eu aprendo? Fazendo. Fazendo. Então, a nossa metodologia é muito baseada em conceito um pouquinho e prática. Eu ia falar sobre isso, porque a prática, que é a constância, a coerência dessa constância que faz acontecer, né? Então, depois que você implementa, daí você acompanha essa liderança, eu acredito que você acompanhe, Sim. e vê a constância acontecendo, porque já aconteceu, assim, de pegar empresas grandes que falam, não, feedback não é importante, não, feedback é importante, e feedback não é bronca, feedback é escutativa, né? É você, e eu acredito no fortalecimento tão grande quando você escuta o próximo, quando você faz eles pertencerem àquilo, não é? E eu acho que você me trouxe agora, eu fiquei imaginando, já veio aqui na minha cabeça, porque eu nunca participei de algo assim, como se fosse uma encenação de um teatro. E daí você acaba também, porque todo mundo tem feridas emocionais, todo mundo tem as suas questões pessoais. E quando você também humaniza esse lugar, você mostra para o outro que ele também é um ser humano, que ele também tem um problema com o filho ou dentro da casa dele, algum problema de saúde. Então você humaniza, e daí é muito mais fácil o coletivo, que foi o que a Elisa trouxe aqui, fazer que juntos somos muito mais fáceis, muito mais rápidos. Você comentou sobre a questão da parte prática lá do trabalho da Dai. A gente faz muito, junto com ela, de pegar as situações do mês ali, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, e trazer para ela. Então, por exemplo, eu via que a gente tinha um problema de comunicação dentro da empresa. Então, Dai, aconteceu esse problema, que eu vejo que a comunicação não foi eficaz. Como que a gente resolve? E aí, ela vai junto com os líderes e traz aquela questão que foi real, que aconteceu, e como que a gente pode trabalhar isso das próximas vezes. Então, isso para a gente é muito eficiente, porque ela não está trazendo um caso de uma empresa naval, ela está trazendo um caso que é nosso. Que legal. Conta um pra gente. E consegue resolver. Da comunicação, Foi. você quer falar? Quero falar. A gente tinha lá, né? Foi muito engraçado. Foi festa de final de ano, vou contar. Confraternização. E aí eles tinham lá a festa de final de ano e o combinado era que eles tinham que chegar às 9, né? Isso. 7 da manhã tinha gente chegando. Ai, que delícia. Olha, Eu falei, Dai, a amor, comunicação gente. está péssima, porque o pessoal não sabe o horário que tem que chegar. Numa coisa simples, que era uma coisa boa. Imagina quando é uma coisa séria e Sim. importante, né? Sim, eu achei que era ansiedade deles. Era também, né? E era também ansiedade. Perguntei, gente, isso era o quê? Ah, a gente fica muito animado, que as festas são sempre muito boas. E aí a gente trouxe, só que com uma outra temática, né? Eu falei, gente, vamos lá, imagina que a gente vai ter uma auditoria aqui hoje. Só que a gente não teve tempo de contar pra todo mundo que dia que ia ser e qual que era a resposta. Porque todo mundo tinha que decorar uma resposta. Essa foi a atividade. Falei, vocês vão ter 20 minutos pra pensar em como que a gente vai fazer pra comunicar os 250 funcionários. E aí era 11 da manhã, eu falei, vocês têm até as 14, né? No exemplo, eles tinham 20 minutos pra planejar, só que era como se eles tivessem uma janela. Então, eles desenharam assim, ó. Então, a gente vai falar, reunir, cada líder vai reunir a sua equipe, vai repetir a frase, todo mundo tem que repetir, como se fosse um grito de guerra. Aí eles estavam lá falando o que era. Dentro do ônibus, do deslocamento deles, né, até a fazenda, a gente vai repetir isso. Então, eles criaram 3 pontos, assim, de atuação para ajudar na contingência. Quando acontece alguma coisa que é importante, a gente já sabe quais são 3 canais funcionais. Porque o WhatsApp nem sempre vai funcionar. Não é todo mundo que sabe ler, não é todo mundo que tem acesso a um celular. Então, eles criaram de acordo com o que eles sabiam de realidade. E eu falei, e aí, funcionou? Pô, funcionou, deu certo. E todo mundo conseguiu aplicar e fazer a coisa acontecer. Mas é isso, assim, o negócio de prateleira, né? Existem ótimas escolas, mas não é todo mundo que assiste aquele conteúdo que vai conseguir replicar dentro do seu contexto. Pô, aquilo tá muito distante. Como é que a gente simplifica isso, né? E quando a gente tava falando, Ju, aqui quero voltar um pouco sobre a questão de inspiração. Acho que esse papel social da liderança de trazer a pessoa, né, e ajudar na formação, eu me lembro muito de uma primeira experiência com líder que eu tive, que foi meu primeiro projeto de comunicação lá em 1800 bolinha, que era um jornalzinho. Ó, não era de marca.
marketing, mas estava eu e uma outra estagiária e a gente estava desenvolvendo para comunicação interna na empresa. Como é que a gente ia fazer? E era empresa de tecnologia. Como é que a gente ia fazer todo mundo estar na mesma página das coisas que eram importantes, né? E aí a gente criou um jornalzinho. E aí o papel do líder em inteligência emocional. A gente tinha que ir lá apresentar para o diretor. Olha, imagina, 2 estagiárias respondendo para um diretor. E ele era diretor administrativo. E ele não estava num bom dia. Chegamos lá no corredor da sala, ele estava gritando no telefone. E aí a gente se olhou e falou, vamos embora, vamos vazar. Ele abriu a porta, pode entrar. E a gente assim, né, tremendo. Inteligência emocional. 0. E a gente com medo. Ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, a gente veio te apresentar o jornalzinho. Aí ele olhou... Quem que fez isso? Aí a gente, aí ele, ficou horrível. Meu filho de 5 anos fazia melhor. Eu comecei a chorar e a outra estagiária, então entrega pra ele fazer, bateu a porta e saiu da sala. Ele virou pra mim e falou, ó, avisa a sua amiga que não é assim que trata o líder dela. E engole o choro. E eu saí e aquilo trouxe pra mim, eu uso muito isso nos treinamentos. Olha como é que eu aprendi que não podia chorar e ser fraca no trabalho. E é aquilo que a gente trabalha nas nossas sessões aqui, né? Que é a questão da vulnerabilidade. Não dá pra eu ser frágil, eu não posso chorar. Eu aprendi isso com 19 anos. Eu não posso chorar. Eu tenho que o quê? Engole o choro, da porta pra fora, eu deixo os meus problemas. Da porta pra dentro, eu não existo. E isso não cabe mais. A pandemia rasgou isso e trouxe pra gente a humanidade. Exato. Então, o líder que não consegue trazer isso pra dentro, né? E entender que ele é um ser humano, que vai ter dia que ele não tá bem. E não quer dizer que ele não vai trabalhar, mas é que ele precisa o quê? Quando eu entendo, eu auto me conheço, né? Então, eu sei o que eu tô sentindo, eu consigo regular. Não o que eu sinto, mas como eu ajo, como eu me comporto. Então, às vezes vai ser, Lisa, eu não tô num bom dia hoje pra gente conversar esse assunto muito urgente. Porque eu dormir com o assunto, tem um processo químico que acontece dentro da gente, que no outro dia eu vou estar melhor pra falar sobre aquilo, né? É imprescindível o autoconhecimento, assim, que você estar em estado de presença, né, para um líder. Por isso que eu falo, o líder, todo mundo pode ser. A gente estava falando sobre isso. É como uma grande mineradora. Eu escutei isso, eu não lembro onde. Então, assim, tem vários buracos. Pode ser que você já garimpou tudo ali, mas você ainda vai encontrar certos diamantes escondidos. Então, esses diamantes podem ser pessoas que ainda não estejam em cargo de liderança, mas eles se inspiram em outros líderes e eles podem se tornar o líder que eles não tiveram. Exato. Entendeu? Porque não aprenderam e não como é ser. só sobre o líder na empresa, é ser líder da própria vida. É quando você tá nesse lugar de presença, que você se conhece, fala, meu, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo raiva porque você trouxe? Por que ele teve o mérito e eu não? Aonde? Daí, se você olhar, sair do lugar de vítima e você girar essa chavinha e falar assim, o que ele fez que eu não fiz? Geralmente, as pessoas que incomodam a gente, é onde estão as nossas sombras, né? Então, assim, não fugindo do nosso contexto aqui, mas ser líder é sobre você assumir também esse papel de que você não é perfeito, né? E saber ter a humildade de, muitas vezes, escutar o que um grande líder é. Ele tem que ter autoconfiança, ele tem que ter autoestima, ele tem que ter autossatisfação, mas ele tem que ter humildade de escutar. Exato. Escutar ideias, ser curioso, tentar entender o que aquelas pessoas estão trazendo, independente do nível dessas pessoas, porque a pessoa que está lá no dia a dia, geralmente ela vai trazer a solução para você, porque é ela que está com a mão na massa, não é, Elisa? Exatamente. E quando a gente fala sobre essas aptidões que o líder precisa ter, né? A gente falou um pouquinho antes sobre respeito. Essa questão do respeito vem muito também de entender que as pessoas reagem de forma diferente. No tempo, né? A Dai comentou, né, que ela chorou e que a outra bateu a porta. Eu já tinha essa percepção e hoje fica mais nítido. Eu tenho 2 filhos e, assim, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo contexto de vida, cada um é completamente diferente do outro. Eles reagem de forma completamente diferente em relação a várias situações. Então, assim, dentro da empresa é isso que acontece. A gente tem um monte de pessoas que reagem de forma diferente. E, enquanto líder, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, para saber lidar com isso tudo no dia a dia. Então, acho que isso faz muita diferença no sucesso da liderança. E é uma pergunta, né, que às vezes eu me faço, a gente tem consciência que as pessoas são diferentes, por que a gente fica esperando que elas reajam igual a gente? Quero um mini eu, né? Então, mas daí você não tem uma empresa multidisciplinar. Isso eu sempre trouxe.
Se você não tiver pessoas diferentes com pontos fortes diferentes, deu errado. Porque você não vai ter uma pessoa futurista, você não vai ter uma pessoa estrategista, você vai ter pessoas mini você. Vai estar sempre ali, né? Posso trazer um exemplo Lógico. disso, gente? Foi, assim, um dos meus primeiros. Um tapa na minha cara. Adoro. Tapa na cara é onde a gente aprende, adoro. Eu cheguei no meu primeiro ano, que eu cheguei no mês de março, fiz o restante do ano. No ano seguinte, a gente foi muito bem. Muito bem mesmo. A gente melhorou todos os processos, a gente colocou um monte de coisa em dia, a equipe estava satisfeita, a pesquisa de clima estava ótima, e aí eu chamei os líderes. Eu acho que a Dai nem sabe dessa história. Eu chamei os líderes todos e falei, gente, esse ano foi maravilhoso no final do ano, eu quero dar um presente para vocês. E aí ficou todo mundo me olhando assim, que estranho, né? Aí eu pensei em quê? O que eu gostaria de ganhar de presente? Falei, nós vamos fazer um dia de massagem. Vou trazer um monte de gente, colocar aquelas cadeiras, massagem, tudo, maravilhoso. Aí um gerente que já tinha mais costume comigo, eles ficaram todos meio assim, riram e tal. Você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. A gente pode trocar o prêmio? Eu falei, pode. Vocês querem trocar o quê? Uma feijoada pode ser? Eu falei, pode, tá ótimo. Eu falei, gente, a feijoada é muito mais simples. Muito mais fácil de fazer. E eu tava pensando numa coisa maravilhosa pra mim. Pra você, mas que pra eles não fazia o menor sentido. Isso tem a ver com conhecer as pessoas. Mas para isso precisa ter tempo e o líder precisa priorizar a gente na agenda dele. Exato. Só que ele tá olhando o quê? Ele tá olhando o resultado e ele tem que atingir, porque sem resultado a empresa não é ONG. Mas se ele não coloca como prioridade a agenda com a sua equipe, rapidamente a equipe vai despriorizar a empresa. Sabe por quê, Dai? Você pode medir a performance de todo mundo. Só que tem uma coisa, tem coisas que são imensuráveis. Porque a performance, a gente mede na entrega. Só que, por exemplo, se seu filho não performou em uma prova, você vai fazer o quê? Demitiu, vou te colocar para adoção? Não! Vem cá! Não é! Então, todo mundo sempre falava assim, Ju, como que você conseguiu liderar grandes... Sabe, pô, minha área faturava 700 milhões em 3 anos, não lembro, mais ou menos isso, com gente nova, porque eu maternei, mas uma maternidade boa, onde eu sabia escutar, mas eu sabia e vai lá e faz assim, faz assado, e me mostra o que você traz. Então, você tá aberto à escuta, mas ao acolhimento também, e dá para eles também o palco. Isso é uma coisa que eu vejo os líderes ainda com muita restrição. Né? Eu fui apresentar um projeto dentro dessas grandes empresas e tinha uma pessoa que fez a parte de UX, de design, né, do User Experience, que construiu a plataforma, o front ali. E ele trabalhava 2 anos ali, nunca tinha apresentado um projeto, sendo que ele construiu vários. Por que isso, entendeu? Qual que é o medo? O medo de perder, não. Quando você é um grande líder, você promove, porque as pessoas do seu time vão falar nós, e não eu, e não ele. Vão falar nós, vai falar no coletivo. E você só cresce quando os outros crescem. Não é? Tem você tá falando uma coisa, eu lembrei de um cliente, e para mim é emblemático essa questão do cuidado, Ju. Chegou o final do ano, ele conseguiu atingir todos os resultados. Ele tinha contratado uma pessoa para a equipe de vendas que era muito boa, mas nesse ano em específico ela não contribuiu tão bem para o resultado. E aí no final do ano a gente estava conversando, ele falou, essa daqui são as pessoas que eu não vou continuar no ano que vem. E aí tinham alguns nomes, eu falei, mas poxa, a gente acompanhou a jornada dessa pessoa, nós fizemos a contratação, ela é ótima. O que aconteceu? Não tá bem, não conseguiu performar nos últimos 4 meses. Falei, vamos tentar só fazer uma retrospectiva. Perdeu o pai, a esposa doente, perdeu uma outra pessoa querida, assim, da família, não tracionou, mas tá evidente o que aconteceu. É um ser humano. É um ser humano. Exato. Foi exatamente o mesmo período. A empresa atingiu o resultado. É uma pessoa que conversa com os nossos valores. Vale a pena insistir, apostar nas pessoas? E eu falei, eu não quero influenciar na sua decisão, mas eu quero que você faça esse exercício. E aí agora, no início do mês, ele virou pra mim e falou, cara, que bom que a gente esperou. Porque a pessoa, acho que a gente falou sobre isso, sobre aquele lugar ali, foi o lugar que, a única coisa que ela se apegou.
E ela, o que ela conseguiu já? Começar o ano virando os resultados. E quando você faz isso, você traz as pessoas para sua confiabilidade. As pessoas, elas se tornam confiáveis. E uma empresa só prospera com pessoas que você confia. Exato. E que confiem em você. Precisa entrelaçar isso. Então, quando a gente fala sobre o amor dentro das empresas, a gente tem que terminar. Quanto tempo? A gente não corta aqui, é tudo assim, ó, é real time, 5 minutos. Mas quando a gente traz a verdade, quando a gente traz a humanização dentro das empresas, as empresas prosperam. Porque, de novo, você é alicerce para que as pessoas possam realizar os sonhos. Eu tenho certeza que a Elisa poderia ficar horas aqui contando quantas pessoas que trabalharam ali no Bananal conseguiram já realizar os sonhos dos filhos, de mandar para a escola, de se formar, de às vezes até coisas da própria saúde, que a gente não vem ao caso, mas assim, gente, é tão lindo cuidar das equipes. E eu tô falando para você, se você gera, se você vende muito, se o seu lucro, né, se você consegue lucrar muito, mas o seu lucro líquido não está bom, tem um lugar para olhar. Tem vários lugares. Às vezes a pessoa vai e fala, mas por que não está dando? Mas por que não está indo? Por que eu não estou merecendo? Não é merecimento. É olhar para o todo. Falta olhar para o todo, porque às vezes as pessoas olham muito para a individualidade. O que eu entrego na minha individualidade? E daí, assim, o trabalho que a Dai faz, eu sei, porque eu já acompanhei, já vi ela trabalhando alguns clientes que eu vi cases reais, é incrível, assim, é humanizado. E são poucas as consultorias que eu conheço que são tão humanizadas quanto a sua, que conseguem pegar na mão e falar, vem aqui, que eu vou te ensinar como colocar de pé, como fazer, como dar um bom feedback. Porque, de novo, colocar um slide, ficar um dia inteiro dentro de um hotel falando, todo mundo faz, eu sei, eu já fiz. Mas quando você pega na mão e você faz a pessoa entrar no movimento, movimento gera movimento, você faz a transformação. E ela se sente ali autorresponsável. Ela tem tudo que ela precisa, ela sabe como fazer. Onde é que ela vai treinar? Ali. Porque ali ela tá num lugar seguro pra testar se ela aprendeu do jeito certo. Com pessoas que vão dizer, não, faz desse jeito. E ela se sente muito mais confiante de voltar pro seu dia a dia, né? E conseguir devolver isso, né? E eu acho que, assim, não tem como a gente ter evidência se isso dá certo ou errado, se não é lá na ponta. Como é que as pessoas estão se sentindo depois desse trabalho? Depois que o seu líder aprendeu a te escutar, aprendeu a te dar voz. Você trazer... Eu trouxe essa parte do lucro líquido, mas, assim, muitas empresas têm medo de abrir números para os seus liderados, né? Pelo menos para essa camada do meio. É muito importante, eles precisam saber disso. Então, às vezes, a pessoa aqui de cima tem tanta desconfiança. E aí, de novo, a gente falou de confiabilidade, a gente está falando de desconfiança. Se você não confia em quem está erguendo a tua empresa, o que você vai fazer? Não vai pra frente. Não vai, não tem jeito. Não vai. Você tem que abrir os números, estão ali. Mostra, a gente precisa de resultado, porque às vezes a pessoa fala, a empresa não é tão grande aí para eu abrir OKRs, né, que são os objetivos, ou então trazer os KPIs, enfim. Não, tem que abrir, tem que ser sério. E não é só para empresa grande, é para as empresas médias. Quantas empresas médias no Brasil a gente tem? E a tradução que você faz, né, Elisa, é assim, qual que é a linguagem que eles vão entender? Eu falo muito isso com a Dai, eu falo assim, Dai, a gente abre tudo, mas dentro da perspectiva que eles consigam assimilar e entender. Exato. Então, assim, isso é tão legal, porque no final do ano, assim, finalzinho de dezembro, já tinha líder que tem cargo de coordenação, assim, que já me via pela empresa e falava assim, já fechou os números? Olha só que legal. Já fechou? É Como isso. que a gente tá? Então, porque a pessoa ele faz tá parte, junto. Ele faz entendeu? parte de algo maior. Então, gente, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Mas vai ter mais. A gente vai fazer um lá na empresa da Elisa. Boa. A gente vai gravar um lá, porque daí a gente vai mostrar na prática como que é. E eu queria que vocês deixassem, eu vou deixar também aqui no nosso texto, mas que vocês deixassem também o contato de vocês, o arroba para seguir a empresa, para ver ali como que funciona. É tão bonito de ver. E também da consultoria da Movon, que eu sou apaixonada.
Legal, eu que agradeço. Acho que, assim, de considerações finais para que o líder ele consiga perceber e agir de forma intencional, sabendo que o impacto que ele tem não é só no trabalho, mas que de alguma forma ele pode estar impactando a forma com que essa pessoa vai sair do trabalho, tratar as pessoas em casa, tratar as pessoas por onde ela passar. Eu acho que existe uma intencionalidade que o líder ele precisa incorporar. Ele não tá num papel, ele tá numa missão. Essa é a coisa que eu mais acredito, é uma missão. Liderar não é para todo mundo, mas para quem quer é um desafio muito rico e que estimula a gente, melhora, né? Eu vou deixar só uma sugestão aqui. A gente não trouxe esse tema e eu sei que vocês duas são muitos. A gente vai trazer um tema que está assim, gritando nos Estados Unidos, muito falando sobre a inteligência espiritual, porque é muito importante, mas vai ficar para o próximo. Elisa, deixa o seu também. Não, a Dai não mandou. O meu é Dai DC Rodrigues, é o meu Instagram. E o da Muvon é Muvon _ consultoria. A gente vai deixar tudo marcado aqui no texto. Obrigada. Obrigada, foi um prazer, uma honra poder participar com essas duas mulheres maravilhosas. Me senti muito honrada em poder participar aqui com vocês hoje. O meu @ Elisa Barreto Leal, Elisa com S, e o @ da FBL, @FBL Agricultura e Pecuária. E o convite está feito, eu espero vocês lá para a gente fazer a sessão in loco. Ai, nossa, que legal, vai ser com água de coco, banana maravilhosa, a melhor banana do Brasil, posso afirmar. Bom, pode ser o mês que vem? Foi uma honra, meninas, muito obrigada, viu? Obrigada.